Olá, aqui é o professor Stefano e hoje nós vamos conversar um pouco sobre externalidades. As externalidades, elas são consideradas uma das principais formas de falhas de mercado. O que são falhas de mercado? Falhas de mercado são situações onde a interação da oferta e da demanda não consegue criar uma situação de otimização de ganhos para o consumo e para a produção. Tá, o que é que significa isso? Anteriormente lá, nos módulos, se eu não me engano, 3 e 5, quando vocês estudaram oferta, demanda e equilíbrio, e depois, quando vocês viram estruturas de mercado, monopólio, oligopólio, concorrência perfeita, vocês viram que a teoria econômica, ela nos dá mais ou menos uma indicação de que quando você tem uma situação onde o chamado mercado, que é esse espaço de interação entre oferta e demanda, né? Mercado, do ponto de vista da ciência econômica, não é nada mais do que isso. É o ambiente de interação de consumidores e produtores, que a gente chama demanda para os consumidores e oferta para os produtores. Quando esse ambiente é relativamente livre, os produtores e consumidores eles tendem a atingir um equilíbrio, digamos, nas decisões deles, quanto eu vou produzir e vender e quanto eu vou comprar, que meio que otimiza os ganhos de cada um desses dois grupos. Por ambiente livre, a ciência econômica ela normalmente se refere a ambientes onde nenhuma das partes tem um poder de impor nada sobre a outra, de uma forma, digamos, abusiva. Tudo isso é muito relativo, né? Mas a ideia é mais ou menos que você tenha um ambiente onde tanto um lado como o outro consigam ter um tipo de diálogo relativamente equilibrado, onde você não tem um lado tendo muito poder de determinar o comportamento do outro. Por exemplo, imagina que eu seja o único produtor de pães de uma determinada cidade. Teria muito poder para determinar o preço do pão naquela localidade, naquela comunidade, naquela cidade. Da mesma forma, imagina o contrário, que eu fosse um guloso e o único comedor de pão daquela cidade. Eu também teria como consumidor único de pão um enorme poder para chegar na padaria e dizer, olha, eu sou o único aqui que consome, então eu vou querer que vocês façam isso, isso e isso. Então, a ideia de que você não tem uma força de mercado, né, que as partes tenham igual poder de negociação, vai mais ou menos por aí. Né? Como vocês viram lá quando citaram o monopólio e o oligopólio. Uma outra característica que a ciência econômica coloca como importante para que o mercado seja, digamos assim, livre, é que você tenha um conjunto de leis claro e específico que, digamos, evite, por exemplo, ações abusivas ou comportamentos, por exemplo, de imposição física, né, como, por exemplo, a máfia faz. Então, se você imagina um mundo onde você não tem regras e essas regras elas não são, digamos, respeitadas e você não tem, digamos assim, uma maneira, né, de incentivar ou obrigar as pessoas a respeitá-las, a força física ela pode, né, como o caso que eu falei agora, por exemplo, da máfia, a força física pode ser um determinante de qual vai ser o resultado. O lado mais fraco não tem escolha e ele tem que se submeter à vontade de que tem a força física. Né? E boa parte da história da humanidade, infelizmente, ela foi e ainda é, né, determinada dessa maneira. Uma outra coisa importante também para que a gente tenha esse chamado ambiente livre, né, até agora a gente viu, né, nenhum dos lados tem um poder, digamos, de determinação de preço muito grande sobre o outro, porque você tem muitos compradores e muitos vendedores. Você não tem imposição de força física, você tem regras que são respeitadas, né, por todos. E uma terceira muito importante, e eu vou ficar nessas para não aprofundar muito, é a questão de que a informação ela é mais ou menos bem dividida entre um grupo e outro. Então, quando você vai comprar um pão, você sabe mais ou menos o que é um pão. Né? O padeiro não tem tanta informação a mais do que você sobre o que é um pão. Talvez você até saiba mais do que o padeiro sobre quão saudável ou não um pão pode ser. Alguém pode argumentar, mas o padeiro sabe lá dentro como é o nível de limpeza da cozinha, pode ser uma cozinha suja, uma cozinha limpa. Para corrigir um pouco esses problemas, a gente tem algumas regras básicas, como, por exemplo, né, aqui em Porto Alegre a gente tem, eu acredito que no Brasil inteiro, uma regra muito clara de que o consumidor de um estabelecimento de alimentos prontos, uma padaria, um restaurante, uma lancheria, ele tem o direito de olhar a hora que ele quiser a cozinha. E o proprietário ele é obrigado a, digamos assim, a dar esse acesso. Então isso cria um incentivo para que
Sem falar nas constantes visitas, digamos assim, da vigilância sanitária. Isso dá um incentivo para que as lancherias, pelo menos em teoria, né, que as lancherias, os restaurantes, as padarias, elas tenham ambientes limpos. Mas esse é um bom exemplo que vocês percebam, não tem uma diferença muito grande entre o conhecimento de um lado e de outro. Um exemplo onde esse conhecimento ele não é tão simétrico é, por exemplo, no mercado de saúde. Né? Quando você vai para o médico, mesmo com essa mania que hoje todo mundo tem de ficar olhando a internet e achar que é doutor em medicina, né? Quando você vai para o médico, você também vai em uma situação de fragilidade. Né? Tipo, você tem algum problema e você parte do princípio de que o médico sabe muito mais do que você. Então, de fato, aí você tem uma correlação de forças um pouco perigosa. Né? Quando eu digo perigosa, é que um lado tem muito mais poder do que sobre o outro. O lado tem um conjunto de informações muito maior do que o outro, e isso pode criar problemas na hora de alocar recursos. O médico pode pedir exames que você não precisaria, né, tomar remédios que você não precisaria. Estou dando só um exemplo, assim, né, não há também nada, não quero falar mal dos médicos, coitadinhos. Quando essas situações, elas, né, a grande quantidade de consumidores e produtores, respeito às regras previamente estabelecidas, e informação de relativo equilíbrio de informações entre ambas as partes, quando essas situações elas não ocorrem, você tem as chamadas falhas de mercado, ou seja, esses ambientes de interação, eles, entre consumidores e produtores, eles não necessariamente realizam equilíbrios que são equilíbrios ótimos do ponto de vista coletivo, do ponto de vista social. Você pode ter um grupo com ganhos maiores do que o outro, digamos, você pode ter um grupo invadindo os ganhos dos outros. Né? Repito, dê uma olhada lá na parte 3 e na parte 5 do nosso curso para reverem um pouco isso. De qualquer forma, nesse capítulo de externalidades, que é o capítulo 10 do livro do Mankiw, que vocês têm aí disponível, o autor ele volta para essa comparação. Então, quando vocês lerem lá, vocês não vão ter nenhuma grande dificuldade de lembrar. Então, vejam só, essa primeira falha de mercado que eu quero me referir, tentando ser um pouco rápido, né? Esse vídeo supostamente era para ter 10 minutos, mas eu realmente adoro falar, eu sinto muita falta das aulas presenciais. As externalidades, elas são um problema que ocorre quando você gera custos que, digamos, custos para terceiros que não são compensados, esses terceiros arcam com esses custos e eles não têm compensação, ou quando você gera benefícios que também acabam beneficiando terceiros e esses terceiros não pagam pelos benefícios. Vamos tentar colocar um pouco mais de clareza em relação a isso. Quando a gente fala, por exemplo, em custos que são gerados para terceiros, vamos imaginar, por exemplo, o exemplo da poluição. Quem seriam os primeiros e segundos, né, no ambiente de poluição? Os primeiros seriam os produtores, vamos imaginar assim, os produtores de alguma coisa, produção de garrafas de água, garrafas PET. Os segundos, digamos, seriam os consumidores dessas garrafas PET. Né? Então, por primeiros e segundos, na nossa discussão, a gente está sempre se referindo à interação da demanda e da oferta. Né? Os nossos personagens, os primeiros e segundos, são demanda e oferta. Os terceiros, então, seriam agentes econômicos, indivíduos, empresas, comunidades, que não estão envolvidos nessa transação, mas que acabam pagando custos que não são compensados ou recebem benefícios e não pagam por esses benefícios. Numa situação como essa, vamos de novo, por exemplo, aqui da poluição, você pode ter uma produção, né, um nível de equilíbrio de produção e consumo que pode ser maior do que seria o desejável pela sociedade. Vamos imaginar a questão da poluição. Eu produzo garrafas PET para vender para os consumidores. Só que ao produzir, eu jogo uma poluiçãozinha básica lá no rio, né, na atmosfera, e eu não pago por isso. Desculpem, eu não pago por isso no sentido que eu não considero isso como um custo que eu tenho que cobrir. Mas as pessoas que respiram aquele ar, as pessoas que consomem a água daquele rio, elas estão pagando um custo, elas estão, né, consumindo água poluída, um rio poluído, e ninguém está compensando elas por isso. Então você tem aí uma externalidade negativa, um custo que foi gerado pelo meu comportamento, que afetou um grupo terceiro, que não
não está envolvido nessa transação e esse grupo não foi compensado por esse custo. Vejam que interessante o termo externalidade. A ideia de que preços e quantidades elas surgem da interação entre demanda e oferta, na verdade, é uma ideia de internalização. Ou seja, preço e quantidade surgem dentro do ambiente internalizado de interação entre demanda e oferta. Quando você tem um processo que sai desse ambiente interno, como, por exemplo, esses custos que recaem sobre terceiros, sobre as pessoas que consomem aquela água, as pessoas que respiram aquele ar, que não tem nada a ver com essa produção ou esse consumo de garrafas PET, você tem uma externalidade, ou seja, você tem uma geração de um custo ou de um benefício econômico que não estão internalizados naquela relação. Os agentes que geram esses custos não percebem como custo ou digamos assim, não internalizam aqueles custos nos seus custos de produção, e as pessoas que recebem aqueles benefícios não pagam por esses benefícios. Vamos ver um exemplo, então. A gente falou dos custos, vamos ver um exemplo de benefícios, né? Vamos imaginar, por exemplo, pesquisa. Imagina lá um pesquisador que está procurando agora, para ficar num assunto bem recente, uma vacina para o coronavírus, né? Para a Covid-19. Do ponto de vista do indivíduo, ele tem que dormir, ele tem que almoçar, ele tem que parar, ele pode passar 24 horas por dia pesquisando a vacina para o Covid. Ele provavelmente quer também um momento para relaxar, ver o Netflix, ou descansar como todos nós. Só que o que ele cria nesse processo de produção, que é a descoberta, né, produzir uma vacina para a Covid-19, ela tem um benefício extraordinário para as pessoas. Então, do ponto de vista das pessoas, o ideal seria que ele passasse 24 horas produzindo pesquisa e ciência para descobrir a Covid-19. Mas ele não faz isso, até porque ele não pode fazer isso. Então você veja que ele não tem, digamos, condições humanas de fazer isso. Mas do ponto de vista nosso, que estamos fora dessa situação específica do pesquisador, a gente adoraria que ele ficasse o tempo todo fazendo isso. Então você acaba tendo uma produção de ciência menor do que seria o desejável. Da mesma forma, você tem, que no exemplo anterior, você tem uma produção de garrafas maior do que seria desejável, se a gente levasse em conta o custo que a produção de garrafas tem, dada a poluição, aqui a gente tem uma produção menor de pesquisa se a gente levasse em conta o benefício imenso que essa pesquisa teria para as outras pessoas. Veja, por exemplo, que isso é diferente dando o exemplo da pesquisa, de eu consumir sorvete de chocolate. Quando eu vou numa sorveteria, não agora que não dá para ir, e eu peço um sorvete de chocolate, eu tenho esse benefício, e ele é um benefício meu. Né? Você não tem pessoas, a princípio, né, ganhando com o meu consumo de sorvete de chocolate. Claro, você pode ter amigos perto de você que estão felizes. Que legal, ele está consumindo sorvete de chocolate, ele está feliz da vida. Então a pessoa também fica feliz. Mas tirando pequenos detalhes como esse, de modo geral, o benefício de consumir sorvete de chocolate é meu. Só que quando eu faço pesquisa científica, o benefício não é só meu, o benefício é de todo mundo. Então, normalmente, quando você tem um benefício assim, que extrapola os benefícios individuais internalizados, você tem essa situação de externalidades positivas. Qual é o ponto com as externalidades positivas e negativas, né, gente? É que quando você tem uma externalidade negativa e você gera custos que não são internalizados, que não são levados em conta, por exemplo, né, no nosso caso, o produtor lá de garrafas PET, ele não considera a poluição como custo, ele provavelmente vai acabar produzindo mais do que ele deveria, né? Porque se ele levasse em conta os custos de produção, ele provavelmente produziria menos garrafas PET. Por outro lado, né, no caso da pesquisa, né, se o coitado do nosso cientista, que já está dando duro, mas vamos imaginar assim, se ele realmente, digamos assim, se ele absorvesse todo o benefício que essa vacina, né, que essa vacina, esse remédio, no caso para a Covid-19, geraria, né, digamos assim, no mundo ideal, se ele internalizasse tudo isso, é provável que ele produziria mais ainda pesquisa do que ele já produz. Isso é uma falha de mercado, porque quando você deixa as partes, né, os agentes econômicos, produtores e consumidores,
lidando com isso por conta própria, você não atinge resultados, como a gente viu nas sessões anteriores, resultados, digamos, que otimizam os ganhos. Você tem custos que não são considerados e você tem benefícios que não são considerados. No capítulo 10 do Mankiw, vocês vão encontrar tudo isso bem explicadinho, bonitinho lá, com os gráficos e tudo mais. Eu quero aqui ficar só passando para vocês, de uma forma um pouco mais dinâmica, as ideias básicas, para que vocês, quando vocês forem fazer a leitura, né, vocês acompanhem essa leitura com as minhas explicações. Vocês vão perceber que quando você tem custos que não são internalizados, né, quando você tem externalidades negativas, lá no gráficozinho de equilíbrio, que vocês vão encontrar no capítulo 10, a produção de equilíbrio ela é maior do que a produção de equilíbrio que existiria se os custos fossem considerados. Portanto, uma produção ótima que levasse em conta esses custos seria uma produção ótima menor. Da mesma maneira, quando você tem um benefício, a produção ótima ela seria maior do que a produção que não internaliza esses benefícios. Bem, sendo uma falha de mercado, como é que a gente pode lidar com isso? Bem, você tem formas privadas e formas públicas de lidar com isso, né? E tudo isso sempre é muito relativo. Lembre-se, estudar economia, estudar teoria econômica não é uma precisão como estudar matemática financeira, onde você tem que 2 mais 2 é precisamente 4, né? Em modelos, em generalizações de assuntos tão complexos como ambientes de interação humana, tudo que você faz são tentativas de aproximação. Então, inclusive, quando você detecta, por exemplo, através de um modelo, como a gente está fazendo agora, um problema, não quer dizer que você vai ter a solução mágica para esse problema, mas pelo menos você tem algumas diretrizes que podem facilitar a solução do mesmo, né? Do ponto de vista das soluções privadas, uma coisa muito interessante que a ciência econômica coloca, inclusive teve um cara, o Ronald Coase, que ganhou o prêmio Nobel com essa ideia, é de que se as partes envolvidas elas tivessem acesso aos direitos de propriedade daquilo que se está colocando, elas poderiam resolver isso de uma forma relativamente tranquila, sem a necessidade, digamos assim, de uma interferência de um elemento externo, que no nosso caso seria, né, uma política pública, uma política governamental. Vamos dar um exemplo lá do pessoal da água, né? Se o pessoal que mora na beira do rio, que consome aquele ar que a fábrica produz, né, tivesse os direitos de propriedade sobre aquele ar, sobre aquela água, eles poderiam chegar para a empresa e dizer, olha só, né, a gente tem aqui legalmente o direito de propriedade sobre essa água e sobre esse ar que a gente respira. Você está criando um custo para a gente, você está poluindo, não está pagando a gente. Então, se você não negociar com a gente vai, né, colocar você lá na justiça e obrigar você a ressarcir esses custos, porque a gente tem o direito de propriedade sobre esse espaço que você está invadindo, que é o ar e a água. Como isso raramente, ou se é que de fato existe sim, em algum lugar com tanta clareza, como isso não existe, você não tem como, repito, eu nunca gosto de dizer coisas absolutas, né? Isso provavelmente, né, isso é muito difícil de existir, essa negociação ela fica impossibilitada. Então, as pessoas que estão recebendo a poluição do ar e da água acabam ficando à mercê da situação da poluição. Mas se você tivesse uma situação em que isso fosse possível, né, por exemplo, você tem um vizinho barulhento que está lá ouvindo música gerando uma externalidade negativa. Lá você tem fora de um horário em que ele poderia fazer isso. Você tem lá uma regra clara que diz que você tem o direito de propriedade ao teu silêncio depois daquela hora. Então você pode chegar para o vizinho e dizer, olha, baixa esse som, né, porque você está me criando um custo, então você arca um pouco com esse custo também, baixando o som, né, diminuindo um pouco o teu prazer com tanto barulho, né, sei que você gosta de música barulhenta, mas faz um sacrifício, diminui, né, arca com esse custo, porque senão eu chamo a polícia, ou, né, se não precisa ser tão exagerado, mas eu falo, né, para o síndico, etc. e tal. Então ele, se ele não quer arcar com as consequências disso, ele baixa, porque aí você tem um direito de propriedade, claro, que digamos, é negociável. E nesse negociável tem mais uma coisa interessante, que é o que os economistas chamam de custos de oportunidade. Desculpe, não custos de oportunidade, desculpem a confusão, minha cabeça está meio... que são os custos de transação. Você tem situações onde os custos de transação
são factíveis. O que é um custo de transação? É o custo de eu poder realizar alguma coisa. Então, por exemplo, eu chegar para o meu vizinho e conversar com ele, tem um custo de transação relativamente baixo, né? Supondo, obviamente, que ele não é violento, doido, essas coisas. Mas, por exemplo, eu organizar uma comunidade em torno de direitos de propriedade, do ar que a gente respira, da água que a gente consome, né? Conseguir que isso seja, né, que se transforme na legislação, que de fato dê a gente esse direito, é muito mais complicado, né? Os custos de transação são muito altos. Então, quando você tem custos de transação, quando é muito complicado fazer alguma coisa, normalmente o que os economistas colocam é que você precisa de soluções públicas, né? Você não tem como deixar que... Você não tem como que as partes envolvidas privadamente resolvam isso. E o poder público normalmente tem duas maneiras de resolver essas questões de externalidade, né? Uma delas é através de regulamentações. Você não pode poluir, você não, né, além desses limites, você não pode ouvir música alta, você tem que respeitar as regras de trânsito, né? Porque a partir do momento que cada um passa a desrespeitar as regras de trânsito para ganhos próprios, estão gerando custos para os outros e eles não estão arcando por esses custos. Então você tem, digamos, uma série de situações em que, através de uma regulamentação, ou seja, através de uma imposição, né, de diretrizes públicas que se tornam lei, você meio que limita as ações que geram custos, ou inclusive você pode até, digamos assim, né, criar leis que obriguem, por exemplo, a gerar até benefícios. Tipo, imagina você, né, numa determinada comunidade, você imaginar, não, olha, as pessoas, elas... Não que a gente tenha muito isso no Brasil, mas imagina uma comunidade onde existem regras que dizem, né, que as pessoas precisam manter as ruas limpas, se bem que a gente tem, a princípio é proibido jogar lixo na rua, né, se depois as pessoas obedecem isso ou não, mas essas seriam formas de você criar, né, de você manter ambientes, digamos assim, limpos e agradáveis, que geram externalidade positiva, né, tornam, por exemplo, os imóveis daquela região mais valorizados, né, e coisas do gênero. Quando você, por exemplo, você tem incentivos, quando você, digamos assim, você tem regras claras de que um comportamento de um agente público tem que ser honesto, você acaba gerando externalidades positivas que toda a sociedade, todas as pessoas acabam ganhando com aquele comportamento honesto do agente público. Então você tem formas de regular, e no livro vocês vão ver outras, talvez mais interessantes do que essas que eu estou dizendo, em que o ato, digamos assim, do ato legal de regular já meio que dá uma resolvida no problema. Quando isso não é suficiente, os governos, eles vão talvez um pouquinho mais adiante e eles usam recursos de estímulo financeiro, onde você cria, digamos, impostos pesados para os custos, para que esses custos sejam internalizados por quem produz esses custos. Imagina, por exemplo, o imposto sobre a gasolina pode ser interpretado por esse lado também, né? Eu tenho um carro, eu não tenho carro, inclusive eu não tenho carro, mas vamos imaginar que alguém tenha um carro que gasta um monte de gasolina, né? Quando ele enche lá o tanque de gasolina e tal, ele cria uma externalidade para a gente que é aquela poluição toda, mas ele não está pagando por aquilo. Só que se você coloca o imposto sobre a gasolina fica mais cara, óbvio, tem milhões de outras consequências em gasolina ficar mais cara. Estou olhando só um aspecto. Se essa gasolina ficar mais cara, a pessoa ela vai pensar duas vezes antes de encher o tanque. Então, ela vai, na prática, esse aumento do preço pelo imposto é uma forma de internalizar o custo da poluição que ela está criando para a gente. E uma forma, digamos, oposta, ou seja, não no caso de um custo, mas no caso de um benefício, que seria, por exemplo, a pesquisa científica que a gente se referiu antes, o governo, ele pode, o poder público, ele pode dar subsídios, incentivos, para que a pessoa ela produza mais do que ela produziria sem aqueles incentivos. Imagina, por exemplo, a questão das bolsas, né, que a gente dá, né, digamos que normalmente existem, a gente dá, né, pelo amor de Deus, não era eu, né, dar bolsas, mas, digamos, governos, entidades, mundo afora, dão bolsas de pesquisa para professores, pesquisadores, inclusive muitas vezes para alunos pesquisadores,
para que um tempo maior seja dedicado à pesquisa, do que seria sem esse incentivo, né? Lá no livro vocês vão ver que esses impostos e subsídios são chamados de impostos pigovianos e subsídios pigovianos em homenagem ao economista Pigou, que trouxe essa ideia. Mas o nosso ponto básico aqui é que essa forma de gerir externalidades através de impostos e subsídios seria uma forma prática, né, imperfeita, mas, digamos, relativamente útil, né, prática, de tornar os custos, digamos assim, de tornar os custos, de fazer com que as pessoas, os agentes que geram os custos, paguem por esses custos, né, por exemplo, os poluidores, e aumentar o incentivo dos agentes que geram benefícios para que eles produzam mais. Por exemplo, o caso dos pesquisadores. Sei que esse vídeo já está grande, já está ficando aqui com 25 minutos. Eu sinto muita falta das aulas presenciais, eu adoro falar. Mas eu queria só acrescentar mais um ponto que eu acho que é importante, só para vocês pensarem que eu trabalho com cultura, com a economia da cultura, então eu gosto muito de dar o exemplo da cultura. A cultura é um dos mais fascinantes exemplos que existem de externalidades positivas. Imagina, por exemplo, quando você tem uma feira do livro, né? O que seria o equilíbrio de mercado naquela feira do livro, você imaginaria, né? Quando a gente pensa assim, uma feira do livro gera venda de livros, gera movimento nos hotéis da proximidade, gera maior movimento nas lancherias, nos restaurantes também da proximidade. Enfim, todo aquele movimento econômico que é gerado pelos visitantes, né, pelas pessoas que estão trabalhando na feira. E isso, se a gente olhasse estritamente do ponto de vista econômico, que a gente estudou nos capítulos anteriores, esse seria o equilíbrio, ou seja, você teria uma quantidade, entre aspas, de feira do livro a um determinado custo que meio que equilibraria esse jogo econômico que é fundamentalmente formado por venda de livro, movimento de lancheria, restaurante, hotel, etc. e tal. Não teria nenhum problema se a gente não tivesse uma externalidade envolvida aqui. Quando a pessoa lê um livro, ela não está simplesmente... Quando a pessoa compra um livro, ela não está simplesmente, como eu quando compro sorvete de chocolate, cessando o consumo naquele momento. Uma pessoa que lê um livro, ela pode abrir todo um universo na frente dela que ela nem imaginava que existia. Com isso, ela pode influenciar pessoas que estão próximas delas, com ideias, com coisas legais. O consumo de cultura, de um modo geral, para não me estender muito, assim, por exemplo, como exemplo do livro que eu dei para vocês, ele é um ótimo exemplo de como um consumo imediato pode não se resumir simplesmente a um resultado imediato, o prazer daquele sorvete de chocolate que depois acabou, mas ter toda uma consequência, uma maneira como eu penso, a maneira como eu vejo o mundo, a maneira como eu interajo com os meus semelhantes, provavelmente nesse caso, né, imaginando, até que a gente possa imaginar, né, desenvolver um sentido de comunidade mais profundo, uma maneira de olhar para o próximo de uma forma mais humana, menos egoísta. Claro, também depende do livro que a pessoa leu, mas de modo geral, vamos partir do princípio de que são coisas positivas e que acrescentam, né? Então, gente, esse era o que eu tinha para falar hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham aí, vocês entram lá no fórum, né? A essa altura vocês já devem saber bem como usar isso, e eu tô lá para responder, certo? Até o próximo vídeo, então. Tchau!